Setembro de 1977. Uma data que mudaria para sempre a pequena cidade de Colares, no Pará. Estranhas luzes começaram a surgir no céu noturno, perseguindo pessoas pelas ruas desertas. Pescadores abandonavam suas canoas ao avistarem objetos luminosos sobre a baía. Famílias trancavam suas casas ao anoitecer, mas as luzes atravessavam janelas e paredes como se fossem fantasmas. O que começou como simples boatos de pescadores, logo se tornaria o maior mistério ufológico do Brasil. Uma investigação militar secreta que duraria meses e testemunhos que desafiam qualquer explicação racional até hoje. Colares, no final dos anos 70, era um refúgio pacífico na região metropolitana de Belém. Suas praias de areia branca atraíam turistas da capital paraense nos fins de semana. Pescadores trabalhavam tranquilamente em suas embarcações artesanais. Crianças brincavam nas ruas de terra batida, enquanto seus pais conversavam nas varandas das casas simples. Era uma vida simples, longe da agitação urbana. Mas em setembro de 1977, essa tranquilidade seria completamente destruída. Os moradores começaram a relatar avistamentos estranhos, luzes que dançavam no céu, objetos que emitiam feixes luminosos em direção ao solo. E algo ainda mais perturbador estava por vir. Claudomira Paixão foi uma das primeiras a relatar algo diferente. Na noite de 20 de setembro, ela estava em sua casa quando uma luz intensa invadiu o quarto. Segundos depois, sentiu 2 picadas no pescoço, como se fosse uma agulha. Acordou no dia seguinte com marcas estranhas na pele e uma fraqueza inexplicável. Não foi um caso isolado. Dezenas de moradores começaram a procurar o posto médico local com sintomas similares: pequenos furos na pele, queimaduras circulares, anemia súbita e um cansaço extremo. O médico local, Dr. Evelaide Cecim Carvalho, ficou intrigado. Em mais de 20 anos de profissão, nunca havia visto nada parecido. Mas esse era apenas o começo. Os relatos se multiplicavam diariamente. O prefeito de Colares, desesperado, entrou em contato com as autoridades militares. Em outubro de 1977, o comando da aeronáutica decidiu agir. Nascia oficialmente a Operação Prato, comandada pelo capitão Uirangê Holanda. Uma equipe de investigadores militares foi enviada para a região com equipamentos de última geração: câmeras fotográficas, filmadoras, aparelhos de medição eletromagnética e instrumentos de comunicação via rádio. A missão era clara: investigar os fenômenos aéreos não identificados e tranquilizar a população. Mas ninguém esperava o que encontrariam nos céus da Amazônia. O capitão Holanda estabeleceu uma base de operações em Colares e começou a documentar tudo metodicamente. Nos primeiros dias, a equipe coletou dezenas de depoimentos. Pescadores relatavam luzes que emergiam das águas da baía. Donas de casa descreviam objetos metálicos sobrevoando suas residências. Crianças apontavam para o céu, mostrando estranhas formações luminosas. Mas foi durante a primeira vigília noturna que os militares tiveram sua primeira experiência direta. Por volta das 2 da madrugada, uma luz brilhante surgiu no horizonte. Aproximou-se lentamente da equipe, mantendo uma altura de aproximadamente 100 metros. Holanda conseguiu fotografar o objeto antes que ele desaparecesse no escuro da floresta. Com o passar das semanas, a atividade aumentou drasticamente. Os objetos não apareciam mais apenas à noite. Várias pessoas relatavam avistamentos durante o dia, especialmente no final da tarde. Os formatos variavam,
discos metálicos, esferas luminosas, cilindros alongados e até mesmo formações triangulares. Alguns emitiam sons graves, como um zumbido constante. Outros se moviam em completo silêncio. A equipe militar registrou mais de 300 fotografias e horas de filmagem. Documentaram diferentes tipos de objetos, velocidades impossíveis para a tecnologia da época e manobras que desafiavam as leis da física conhecida. O capitão Holanda começou a questionar suas próprias certezas sobre o que era possível ou impossível. Enquanto os militares investigavam os avistamentos, o Dr. Velay de Carvalho atendia um número crescente de pacientes com sintomas inexplicáveis. As marcas na pele seguiam padrões específicos. Pequenos furos, geralmente em dupla, localizados principalmente no pescoço, braços e peito. As queimaduras tinham formato circular, com bordas precisas, diferentes de qualquer lesão conhecida. Alguns pacientes apresentavam perda temporária de cabelo na região afetada. Exames de sangue revelavam queda brusca nos níveis de ferro, sugerindo algum tipo de extração sanguínea. O médico documentou mais de 80 casos similares durante os meses da operação, mas nenhum especialista conseguia explicar a origem daquelas marcas. O medo tomou conta de Colares. Famílias inteiras abandonaram suas casas, buscando refúgio na casa de parentes em outras cidades. Quem ficava criava estratégias de defesa, grupos de vigília durante a noite, fogueiras acesas até o amanhecer, e até mesmo fogos de artifício para espantar as luzes misteriosas. Alguns moradores acreditavam que espelhos e objetos metálicos atraíam os fenômenos. Então, os escondiam ou cobriam com panos. O comércio local fechava antes do pôr do sol. As ruas ficavam desertas após as 18 horas. Crianças desenvolveram pesadelos recorrentes com luzes perseguindo-as. Era como se Colares vivesse sob um estado de sítio invisível. Em novembro de 1977, a equipe do capitão Holanda obteve seus registros mais impressionantes. Durante uma operação noturna na Praia do Cajueiro, conseguiram filmar um objeto discoidal por mais de 15 minutos. O filme mostrava manobras impossíveis, paradas instantâneas, acelerações brutais, movimentos em ângulo reto sem perda de velocidade. Em outra ocasião, fotografaram uma formação de 7 objetos luminosos voando em perfeita sincronia sobre a Baía de Marajó. As imagens eram nítidas, sem possibilidade de manipulação, considerando a tecnologia da época. Holanda também registrou interações diretas, objetos que respondiam a sinais luminosos da equipe. Era como se houvesse uma inteligência por trás dos fenômenos. Em dezembro de 1977, após 4 meses de investigação intensa, a Operação Prato foi oficialmente encerrada. Os militares deixaram Colares sem explicações públicas sobre suas descobertas. O relatório final, com mais de 500 páginas, fotografias e filmes, foi classificado como confidencial e arquivado. A população local foi orientada a não comentar mais sobre os eventos. A imprensa nacional foi discretamente desencorajada a continuar a cobertura. O capitão Holanda e sua equipe foram transferidos para outras bases militares. Era como se nada tivesse acontecido. Mas os arquivos guardavam segredos que só seriam revelados décadas depois. 20 anos depois, em 1997, o agora coronel Irangê Holanda quebrou o silêncio. Em uma entrevista exclusiva para pesquisadores ufológicos, revelou detalhes impressionantes da Operação Prato,
confirmou que registrou objetos de origem desconhecida, com tecnologia muito superior à disponível na época. Admitiu que alguns fenômenos eram impossíveis de explicar com a ciência convencional. Mostrou fotografias inéditas guardadas em sua casa por décadas. Descreveu avistamentos que não constavam no relatório oficial, incluindo um encontro próximo com uma nave de aproximadamente 30 metros de diâmetro. Holanda parecia aliviado por finalmente poder falar sobre suas experiências. Mas essa liberdade duraria pouco tempo. 2 meses após conceder a entrevista, o Irangê Holanda foi encontrado morto em sua casa em Cabo Frio, Rio de Janeiro. A versão oficial apontava para suicídio. Segundo o laudo, ele havia se enforcado com o cinto do roupão. Mas amigos próximos contestaram essa versão. Holanda estava animado com a repercussão de seus depoimentos e planejava revelar ainda mais detalhes sobre a operação. Não demonstrava sinais de depressão ou pensamentos suicidas. Sua família questionou a investigação, mas o caso foi rapidamente arquivado. A morte do principal testemunho da Operação Prato alimentou ainda mais teorias conspiratórias sobre o que realmente aconteceu nos céus da Amazônia. Em 2004, após pressão de pesquisadores e da mídia, a Força Aérea Brasileira decidiu liberar parte dos arquivos da Operação Prato. Mais de 1000 páginas de documentos foram disponibilizadas, incluindo relatórios técnicos, depoimentos de testemunhas e dezenas de fotografias oficiais. Os documentos confirmavam a seriedade da investigação militar e a natureza inexplicável dos fenômenos observados. Revelavam também que eventos similares ocorreram simultaneamente em outras regiões da Amazônia: Vigia, Salinópolis, Santo Antônio do Tauá e até mesmo em Belém. A operação foi muito maior do que inicialmente divulgado, envolvendo diferentes bases aéreas e centenas de militares. Mas muitos documentos permaneciam classificados, deixando lacunas importantes na história completa. Hoje, mais de 4 décadas depois, a Operação Prato permanece como um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo. Diferente de outros relatos baseados apenas em testemunhos pessoais, este caso possui documentação militar oficial, registros médicos detalhados e evidências fotográficas analisadas por especialistas. Colares nunca mais foi a mesma. A cidade abraçou sua fama como capital brasileira dos OVNIs, atraindo pesquisadores e curiosos do mundo inteiro. Moradores mais antigos ainda relembram aqueles meses de terror com um misto de medo e orgulho. Alguns continuam relatando avistamentos esporádicos, embora nunca mais na intensidade de 1977. O que realmente aconteceu nos céus da Amazônia continua sendo um mistério, mas uma coisa é certa: algo extraordinário visitou aquela pequena ilha paraense, deixando marcas que o tempo não conseguiu apagar.